Nós estamos nesse domingo na última exposição da série da Vontade de Deus. Então, foi visto aqui no dia 7, em Tudo Deem Graças, com o reverendo Marcos Nas. Nós tivemos também no dia 14/1, o presbítero Alexandre Lustosa, falando a respeito da sujeição à instituição humana. Nós vimos na semana passada sobre se abster da imoralidade sexual e hoje nós vamos falar sobre a prática do bem. Eu quero aproveitar se vocês perceberam, na segunda exposição do presbítero Alexandre, ele falou no mesmo contexto da primeira carta de Pedro, portanto o contexto todo já foi falado e eu quero então pular essa parte. Se você não ouviu, por favor, acesse o canal da igreja no YouTube, onde ele fez um apanhado geral a respeito da primeira carta de Pedro. Então, quero convidá-los a abrir em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler apenas o verso de número 15. A palavra do Senhor nos diz, então: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos nessa manhã diante da Tua palavra e, ó Deus, nós queremos rogar do Senhor que o Senhor mesmo, através do Seu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, ó Deus, abra o nosso entendimento e aplique, ó Deus, a Tua palavra em nossa vida. Abençoe, ó Deus, o Teu povo e a Tua igreja. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos, mais ou menos foi no ano 1347 até o ano 1351, nós conhecemos na história, uma das pandemias que aconteceu no mundo, e estima-se que foi uma das piores, que é chamado peste negra. Naquela época, por não ter muita condição de fazer o cálculo, a conta de quantas pessoas morreram, estima-se, então, que 30% a 60% de toda a população da Europa foi dizimada por essa peste. Então, os cálculos também a respeito de números de pessoas são divergentes. Estima-se que entre 75 milhões a 200 milhões de pessoas morreram com essa peste. Mas uma coisa que é interessante notar, em períodos de extrema dificuldade, é que a igreja, na época, ela se despontou ali no cuidado das pessoas. Apesar de que, ao mesmo tempo, a população entendia que se aconteceu algum problema como esse no mundo, talvez a culpa fosse da igreja. Eles culparam, em parte, a igreja, porque eles entendiam que talvez foi algum pecado que não foi confessado e que, portanto, se o clero era o responsável por falar a respeito dessas práticas e, portanto, levar o povo ao arrependimento, se isso não aconteceu, a culpa, então, era da igreja. Mas, mesmo assim, sendo culpados, a igreja foi, naquela época, como relata num livro de John Kelly, A Grande Mortandade, que a porcentagem dos religiosos da época que morreu foi muito maior do que a população em geral. Chegou-se a contar em torno de 45%, de todos os religiosos na época morreram, porque eles saíram dos mosteiros e saíram dos lugares para atender as pessoas, numa época em que os parentes, quando algum parente tinha contraído a peste, eles abandonavam os parentes ou colocavam fora da cidade para que não contaminassem os outros. Então, a igreja ela foi em direção a essas pessoas e, portanto, o número de mortos também na igreja foi muito maior do que na população em geral. Uma outra coisa que é interessante notar na história é que as ordens religiosas que se fecharam, se enclausuraram para que não pudesse contrair a peste, foram as que mais morreram na época. Eles contraíram a peste por alguma razão, e, portanto, nos lugares onde eles se fecharam e não saíram em direção ao próximo, ali se contaram o maior número de mortos. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente percebe desde o início esse caráter
de Deus falando a respeito do seu povo e a maneira como nós devemos lidar em relação ao nosso semelhante. E a gente está aqui num contexto, o contexto da carta de Pedro, como eu disse, já foi falado aqui numa dessas manhãs, a respeito de um povo que estava na dispersão, um povo que estava sendo perseguido também por causa do Evangelho. Nós tínhamos ali um período complicado dos imperadores também da época, perseguindo a igreja. E mesmo assim, Pedro se volta para essa igreja e fala a respeito de como eles devem se portar como cristãos ou como peregrinos, forasteiros, eleitos da dispersão. Tudo isso deveria marcar a sua identidade, e não que eles apenas eram forasteiros, mas eles eram eleitos de Deus, peregrinos ali na dispersão, e tudo isso ele liga à essência do Evangelho. Martinho Lutero, quando ele comenta a respeito desse texto, ele fala, olha, o cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, mais sujeito a nenhuma delas. Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. Ele está falando no contexto maior desse capítulo, quando ele fala a respeito de sujeição também às autoridades, mesmo que essas naquele tempo estivessem perseguindo a igreja. Quando a gente olha também num texto que fala a respeito da nossa característica como cristão no mundo, a gente olha para Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 4, verso 17, ele diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma das coisas que Tiago vai nos mostrar é que não apenas o pecado de comissão, isso é natural que a gente entenda que é um pecado, ou seja, você foi e fez algo de errado. Portanto, é passível da gente entender que isso é errado. Mas Tiago vai além, ele diz que a omissão também é um pecado. Portanto, as duas coisas, elas caminham juntas, o pecado por omissão. Ou seja, muitas vezes nós também achamos, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com essa situação, portanto, eu estou livre de toda essa condenação. Mas, biblicamente, a omissão, ela conta junto com a comissão. Se a gente notar a essência daquilo que acontece lá no início, quando o pecado entra no mundo, lembra do texto quando fala do primeiro homicídio de Caim, quando ele mata seu irmão? Uma das perguntas que Deus faz para ele fala, onde está seu irmão? Ele responde, olha, acaso sou eu responsável, ou tutor do meu irmão? Só que ele já tinha cometido o pecado da comissão, ou seja, ele tinha ido e matado o seu irmão. A gente percebe que as duas coisas caminham juntas porque, para a ideia de Caim, ele não era responsável pelo irmão dele que estava do seu lado. Então, Tiago vai nos dizer que as duas coisas elas estão juntas, então aquele que sabe que fazer o bem não faz, comete pecado. Quando a gente olha para essa carta, muitas vezes do capítulo 2, a gente entende que ela seja um pouco diferente das demais, e alguns vão até dizer que talvez não fosse Pedro que escreveu, mas se você notar, também você tem algumas relações com aquilo que ele estava falando antes. Nós já vimos que Pedro também relaciona a nossa vida terrena com a volta de Cristo Jesus. Isso nós já vimos. Assim como Paulo, aos Tessalonicenses, ele também mostra que a nossa vida cotidiana ela precisa ser vivida nessa perspectiva. E isso nunca vai ser uma fuga de realidade, fuga do nosso tempo, como alguns vão acusar que o cristianismo nada mais é do que uma fuga aqui de realidade. Mas a palavra de Deus diz que não é assim. E o texto, então, onde nós chegamos aqui, ele diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais calar a ignorância dos insensatos. Se a gente olhar para as palavras do original do texto, ele vai dizer como se colocasse cabresto, tapar a boca e, consequente, silenciar. E também a palavra ignorância talvez seja um pouco diferente daquilo que a gente aplica no nosso tempo. Não se refere aqui no texto a uma carência intelectual. Não é nada disso que Pedro está dizendo. Normalmente, quando nós falamos, olha, fulano de tal é meio ignorante, nós estamos falando que ele tem uma carência intelectual.
Mas o texto não aponta para isso, aponta para a falta de entendimento ou para a essência de algo. E é exatamente isso que está ligando ao restante da carta, ao começo, e a tudo aquilo que é o argumento geral de Pedro. Ou seja, essa falta de entendimento está relacionada com a falta do conhecimento de Cristo Jesus, da obra de Cristo Jesus e de tudo aquilo que diz respeito a essa obra de Deus para a salvação do ser humano. Portanto, ele está se relacionando a isso. Então, ele mostra que os cristãos estão direcionados aqui para o mundo futuro, e isso os incrédulos vão dizer que é uma forma de alienação, mas a palavra de Deus está dizendo que você só consegue, de fato, compreender esse mundo ou viver bem nesse mundo se você viver nessa perspectiva de que você não faz parte daqui, né? Você não faz parte, você é um cidadão do reino dos céus, você é um peregrino. Senão o nosso coração fica arraigado nessa terra. Uma outra coisa que Pedro nos mostra é que nós vamos nos naturalizar nessa terra, porque, na verdade, agora nós somos embaixadores. O embaixador, ele não se naturaliza na terra onde ele está. E aqui, na época também, as pessoas acusavam os cristãos, quando eles falavam que tinha um só Senhor, a saber, Cristo Jesus, e assim, os ignorantes, que o texto está dizendo, eles concluíam que o cristianismo, então, ele pregava que você não poderia estar sujeito a autoridade nenhuma, e que instigava escravos, mulheres, a terem atitudes perigosas, e também considerava os cristãos como se fossem sectários, que geravam ou que estavam incitando a desobediência ali aos governantes. Mas Pedro está falando exatamente o contrário, aqui a palavra do Senhor nos mostra exatamente o contrário, por isso que ele fala que a gente se sujeita a toda instituição humana, sabendo que isso foi determinado para o Senhor. Então, essa formulação de Pedro, quando ele nos coloca debaixo dessa autoridade, isso serve para qualquer situação e para qualquer época. Serve para o nosso tempo também. Parece que nós nos distanciamos do contexto e a gente fala assim, não, mas espera aí, no nosso tempo hoje está meio complicado a sujeição à autoridade. Vamos falar um pouco do tempo que Pedro está escrevendo essa carta, né, de imperadores que perseguiam os cristãos, de cristãos que qualquer vizinho, ao acusá-lo de ser um cristão, ele poderia ser expoliado dos seus bens, e por isso que eles estavam sempre como peregrinos. E Pedro está falando exatamente isso. Então é para qualquer tempo, para qualquer época, mas há um motivo. Ele diz que precisamos silenciar a ignorância das pessoas ou dos insensatos. E isso então inclui na nossa vida diária, na nossa caminhada, essa expressão de dever para com a humanidade. A palavra de Deus nos mostra desde o início do povo de Israel, que isso deveria ser muito claro para eles. Se a gente lembrar de uma lei da respiga, isso não havia em lugar nenhum na face da terra, ou nenhuma cultura tinha isso. Ou seja, você vinha colhendo, fazendo a colheita na sua lavoura, tudo aquilo que ficou nas plantas ali que você estava colhendo, ou que caiu no chão, você não deveria voltar atrás e pegar de novo. Tudo isso serviria para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Era a determinação do Senhor. E Deus tinha falado para o povo, olha, vocês façam isso, porque senão eu fecho as janelas dos céus. Era uma lei de Deus, ou seja, você colhe aquilo que plantou, mas o que ficou para trás ou o que caiu no chão, você não passe de novo recolhendo. Isso deverá ser por estatuto perpétuo. Portanto, a ordem, o sentido geral daquilo que é a nossa vida, isso está relacionado conosco desde o início. Mas o texto nos mostra agora Pedro falando qual que é a consequência disso e por que nós devemos fazer isso. E aqui nesse texto eu quero destacar duas coisas nessa manhã, para ficar bem claro para a nossa vida qual é o caráter, então, do cristianismo e por que nós devemos viver na prática do bem. Tem duas sentenças no texto, e uma nos aponta para uma característica doxológica do texto, ou seja, aquilo que nós fazemos
precisa glorificar a Deus. A primeira parte do texto diz, porque assim é a vontade de Deus. E o restante do texto, a gente vai perceber que há um caráter de missão ou de extensão do reino. Ele quer que nós vivamos assim. Se você observar desde o verso 13, você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai observar o porquê de tudo isso, quando nós falamos que tudo aquilo que nós devemos fazer como igreja do Senhor tem que ser para a glória de Deus. No verso de número 13, ele diz, devemos tomar essa posição pelo amor de Deus. No verso de número 15, o que nós lemos, ele diz, porque esta é a vontade de Deus. O verso de número 16, ele diz, como servos de Deus. E o verso 17, quando ele fala, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Ele está falando do temor a Deus. Então a pergunta é, por que nós devemos viver assim? Por que nós deveríamos mostrar honra, respeito, às vezes a homens e mulheres desonrosos em autoridade no poder civil? Por que nós deveríamos fazer isso? Não é por causa deles, mas é por aquele que nos deu a ordem, é por causa de Deus, a quem nós servimos, de quem nós somos servos. Nós fazemos isso para a glória de Deus, para a honra de Deus, para louvor de Deus. Então, uma das coisas que nós não devemos esquecer jamais, como igreja do Senhor, que toda a nossa prática, na nossa vida, na sociedade, em direção ao próximo, ele precisa ser levado por essa primeira característica. Ou seja, não é honra a você, não é honra a você, é honra a Deus. Nós devemos apontar para Deus, porque em todas as coisas ele precisa ser glorificado. Por isso que Pedro nos coloca isso como sendo a vontade de Deus, ou seja, é para a glória dele. E assim nós temos, então, a consequência, fazer o bem ou fazer tudo isso, nós silenciamos a ignorância das pessoas tolas. Nós devemos olhar para as Escrituras e muitas vezes corrigir até alguns provérbios que nós falamos, né? Às vezes a gente tem os provérbios modernos daquilo que Caim já estava dizendo para Deus. Alguma vez na vida você já disse assim, olha, eu não estou nem aí, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você já falou isso alguma vez na vida? Eu não estou nem aí, não tem nada a ver com a minha vida, sou eu que pago as minhas contas, né? Eu não vivo às custas de ninguém, né? Então ninguém tem nada a ver comigo. Ao olhar para esse texto hoje, eu espero que ao final desse sermão, se você fala isso, ou você alguma vez falou, você decida nunca mais falar isso. Porque, biblicamente, nós temos sim a ver e as pessoas estão olhando para nós. Se você foi alcançado por Deus, Ele te colocou aonde você está e você tem sim a ver com as outras pessoas. E o que você faz, elas estão olhando diretamente. Então, você ou honra ou desonra a Deus. Ou você glorifica a Deus com as suas atitudes, ou você desonra a Deus. Muitas vezes as pessoas, elas se pegam dizendo, olha, eu não gosto muito de crente. Não gosto muito de crente. De vez em quando a gente ouve isso por aí. Você pergunta por quê? Crente é meio sem educação. Quando você vai em alguns lugares, é o que dá mais trabalho na repartição. E alguns se assustam quando vê na igreja e falam, olha, você aqui? Fala, não, eu sou membro daqui há uns 20 anos. Fala, nossa, que legal, né? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida não tem nada a ver com os outros. Só que, biblicamente, nós precisamos viver agora nessa perspectiva, porque Deus requer isso. É para a glória de Deus. Ou seja, quando as pessoas olharem para nós, nós vamos silenciar os ignorantes, ou seja, aqueles que não têm o conhecimento do Evangelho. Talvez essas pessoas, elas não se cheguem a Cristo por meio do seu testemunho, mas ela se tornará indesculpável diante de Deus por aquilo que você apresenta aonde você estiver plantado. A nossa vida, ela carrega o Evangelho, as marcas de Cristo, aonde quer que a gente esteja. Aonde quer que a gente esteja. E a gente deve se lembrar isso a todo instante, e nos policiarmos a todo instante,
para que a gente entenda que em toda e qualquer situação eu preciso agir para a glória de Deus. Se nós falamos que a nossa vida é assim para desfrutar a Deus e gozá-lo para sempre, se nós falamos que a nossa vida é entregue para glorificar ao Senhor, como nós acabamos de cantar, usa-me, Senhor, a gente precisa lembrar disso em situações lá fora, onde nós somos apertados para ter atitudes que não condiz com aquilo que a palavra de Deus nos manda. Às vezes nós começamos a ter em nossas bocas palavras como, mas também eu não tenho sangue de barata, né? Também aqui é assim, não levo desaforo para casa. Um tempo atrás alguém falou assim, eu estava ouvindo alguém falar assim, não, meu terapeuta falou assim, que tudo que bater em você, você devolve, porque se ficar engolindo isso, acaba te dando problema, né? E se a gente botar para fora do nosso coração, botar pela boca exatamente, muitas vezes, aquilo que nós temos, nós vamos desonrar a Deus. O que importa é a sua vida, ou glorificar a Deus nesse mundo, sabendo que nós estamos numa passagem, numa transição. Por isso, nós precisamos compreender que a primeira questão que está no texto é a glória de Deus. Ou seja, eu quero de tal forma que você viva assim, para que o nome do Senhor seja glorificado. A outra questão significa exatamente a missão. Na verdade, quando nós estamos, a nossa condição no mundo de exilado, estrangeiro, cidadão do reino dos céus, nos mostra que não é que a gente deve recuar da sociedade, mas é saber que aqui, esse horizontal, ele é transitório, e que neste tempo que Deus permitir que cada um de nós vivamos, nós precisamos, então, cumprir aquilo que Deus requer de nós. Nós temos uma missão. Então, aonde quer que a gente esteja individualmente, a pergunta sempre é, se você sair do lugar que você está, do seu trabalho, você mudar de casa, do lugar onde você está, que passou algum tempo, as pessoas vão sentir falta? Assim, para o bem, né? Não falar assim, graças a Deus. Mas as pessoas vão sentir falta. Se nós, como igreja do Senhor, um dia, sei lá, pense hipoteticamente, a igreja deixar de existir aqui, Goiânia vai falar assim, poxa vida, e agora, como é que nós vamos viver sem a primeira igreja presbiteriana aqui em Goiânia? A perspectiva de Pedro nos aponta exatamente para isso. Que nós devemos viver de tal maneira, engajado com as questões que nós temos à nossa volta, para que a gente possa glorificar a Deus, de tal forma que as pessoas vão falar, olha, eles não podem sair daqui, nós não concordamos. O ímpio pode até falar isso, mas é necessário que estejam aqui. Nós precisamos olhar para a nossa vida individualmente e como igreja do Senhor nessa perspectiva de missão, portanto, de fazer o bem, né, para que essa consequência chegue, ou seja, fazer emudecer a ignorância dos insensatos. Se a igreja do Senhor for arrancada de um lugar e as pessoas celebrarem isso, é porque alguma coisa talvez esteja errada. Nós não nos envolvemos com a sociedade da forma como Deus requer. Nós nos envolvemos só com a nossa própria vida, só com nós mesmos. Estivemos em volta daqueles que estavam na igreja, fazendo bem apenas àqueles que estavam dentro da igreja. Como eu falei desde o início, falando a respeito da ação da igreja em vários momentos da história, onde a igreja teve que sair para a linha de frente para atuar em vários momentos de calamidade, nós devemos atentar para isso. Nós devemos atentar. E nós não devemos fugir dessas perspectivas e falar, não, isso não é problema meu. É culpa do governo. O governo não fez isso, não fez aquilo outro, deu enchente no lugar, derrubou tudo. Fala, não é culpa nossa, o governo não fez. Nós já pagamos nossos impostos. A igreja, ela vai além disso. Ela vai além disso. Eu quero concluir lembrando de algumas situações
em Cristo Jesus, num caso específico. Lucas ele nos mostra vários embates de Jesus e que em vários momentos ele estava sendo testado. Ele estava sendo testado. Os fariseus eles planejavam cenários para que Jesus chegasse ali e pudesse cair em alguma dessas situações. E uma delas, nós vamos ver lá em Lucas 14, de um texto que fala da cura de um hidrópico. Hidrópico. Basicamente alguém que acumula líquido no corpo, ou talvez no popular, eu vivi no interior, tem muito isso, né? Eles falavam assim, está com barriga d'água, talvez seja isso. Mas, nessa condição, as pessoas elas não eram colocadas junto à mesa para comer. Eles não colocavam. Há relatos da época que pessoas que adquiriam essa doença, porque eles comiam sentados, portanto, eles estavam no mesmo nível da mesa, eles não colocavam alguém assim para comer junto com eles. Só que os fariseus, diz o texto, que armaram uma situação assim. E no sábado, exatamente no sábado, convidaram Jesus, o texto implicitamente nos dá a entender isso, que convidaram Jesus para ele que fosse comer na casa de um dos principais fariseus. A gente vê que convidou porque Jesus nunca entrou na casa de alguém sem ser convidado. Então ele foi convidado para tomar uma refeição e diz o texto que eles ficaram observando, ficaram de olho. E aí eles chamaram ali, diante dele estava já um homem hidrópico, o sentido é que ele já estava ali na mesa. Então um dos intérpretes da lei perguntou, ou não é lícito curar no sábado? Aliás, Jesus perguntou para eles. Jesus pergunta para eles. E aí o texto nos mostra que eles não responderam. Eles não responderam. Porque qualquer coisa que eles respondessem, talvez eles perderiam, né? E eles iriam perder mesmo que eles fizeram o cenário. E aí, eles não disseram nada. Jesus pega na mão daquele homem e cura ele e manda ele embora. Então eles pensam, nós achamos agora um motivo de novo para acusar Jesus. Aí Jesus pergunta para eles, quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo no dia do sábado? Eles ficaram de novo calados. E foram embora. O princípio no texto e aquilo que a palavra de Deus vai nos direcionar em Cristo Jesus em todo momento é que não existem convenções. Jesus está sendo colocado num lugar de desconfiança, colocando ali numa situação que eles queriam testar Jesus, mas ele não se prende a nenhuma dessas situações, ele olha para o hidrópico, ele olha para a situação em si, e ele cura o hidrópico. A gente vai ver em outras situações que quando ele vê a multidão com fome, ele fala para os discípulos, vamos dar de comer para eles? Aí eles falam assim, o senhor já contou o tanto de gente que tem aqui? Ele falou, vamos, esse povo vai estar faminto, como é que eles vão voltar para casa? Em todas essas situações, a gente vê que também nos evangelhos nos mostra que muitas daquelas pessoas estavam ali só para ver milagre ou para comer. Mesmo assim, Jesus ele não olha para essas pessoas e fala assim, vocês querem comer? Vai para a casa de vocês. Quer comer? Se vira. Não, Jesus não fala isso. O exemplo está aqui, portanto, para fazer emudecer, né, os insensatos, os ignorantes, nós precisamos entender essas características do Evangelho. Nós vivemos, então, para glorificar o Senhor em todo e qualquer tempo. E nós vivemos numa missão. Nós estamos aqui nos relacionando com o nosso semelhante. E nós precisamos lembrar todo o tempo que aquilo que eu faço aponta para Deus. E aquilo que eu faço, ou eu dou voz aos ignorantes, ou eu faço emudecer. Literalmente no texto está dizendo, eu coloco uma mordaça. Eu coloco uma mordaça. Essa é uma característica do Evangelho e essa é uma das vontades de Deus,
para a nossa vida. Que Deus nos abençoe no entendimento da sua palavra. Vamos orar?